Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora que vem do capítulo 5 de um livro super interessante. A tese é que, talvez sem a gente nem se dar conta, a sociedade moderna pode estar sofrendo de uma doença espiritual, adorando ídolos que nós mesmos criamos. Bora entender o que isso quer dizer? A ciência é um método, não um messias. Essa frase já dá o tom da nossa conversa, né? E olha, a questão aqui não é, de forma alguma, atacar a ciência. É explorar uma ideia. Será que a gente transformou uma ferramenta incrível numa espécie de divindade, esperando que ela nos desse todas as respostas, que nos salvasse de tudo? A ideia principal do autor é a seguinte: crises recentes, como a pandemia, acabaram expondo o que ele chama de uma religião falsificada. A tese é que, em vez de nos voltarmos para um criador, a gente acabou se curvando para a especialidade humana, tratando especialistas e instituições quase como se fossem os novos deuses. Então, o ponto central do argumento é este aqui. O autor identifica três grandes ídolos que, segundo ele, moldam a cultura moderna. São eles: o cientificismo, que seria a fé cega na ciência, o materialismo, a adoração das coisas que a gente tem, e o poder, a busca sem fim por controle, principalmente através do Estado. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles. Ok, vamos começar pelo primeiro, o cientificismo. E aqui, gente, é super importante entender uma distinção que o autor faz. Isso não tem nada a ver com o ataque à ciência de verdade, que ele até elogia como uma busca nobre e fundamental. É, na verdade, uma crítica a como a ciência às vezes é transformada numa ideologia, sabe? Uma que tenta explicar absolutamente tudo. E o que é bem legal aqui é essa diferenciação, bem clara. De um lado está a ciência, um método que parte da humildade, da dúvida, que sabe que tem limites. Do outro lado, o cientificismo, que é a crença de que a ciência é a única fonte da verdade e que vem até com seu próprio clero, os especialistas, e seus dogmas que não podem ser questionados. O autor argumenta que durante a pandemia, por exemplo, aquele mantra "siga a ciência" acabou sendo usado não para incentivar o debate, que, vamos combinar, é a alma da ciência, né? Mas sim para exigir uma lealdade cega e calar qualquer voz que discordasse. E essa citação aqui é bem forte para reforçar o ponto dele. A ideia por trás é que, quando a gente coloca especialistas, que são humanos e, claro, falham, num pedestal como se fossem oráculos infalíveis, isso se torna uma idolatria moderna que nos faz esquecer que o conhecimento humano tem, sim, limites. Vamos agora para o segundo ídolo que o autor aponta, a adoração das coisas. No livro, o materialismo é descrito como, talvez, a religião mais praticada no Ocidente. É uma fé meio silenciosa, sabe? Ninguém precisa declarar nada em público, mas em troca ela exige o nosso coração, o nosso tempo e a nossa lealdade. E, para ilustrar esse ponto, olha só que dado interessante. Essa pesquisa da Lifeway Research descobriu que, mesmo entre pessoas que frequentam a igreja, a maioria, 62%, define sucesso com base em riqueza e posses. Para o autor, isso é a prova de como o materialismo já está infiltrado até a alma na nossa cultura. E a análise vai além. A tese é que essa adoração exige sacrifícios bem reais. Não é só sobre querer mais coisas, é sobre de fato sacrificar tempo com a família, a paz financeira e até a vida espiritual no que ele chama de altar da acumulação. Bom, e aí a gente chega no terceiro e último ídolo, a busca pelo poder. A ideia aqui é que o poder deixou de ser um caminho para se conseguir algo e virou o objetivo final. É o puro desejo de dominar, de controlar, que muitas vezes aparece como uma veneração ao Estado. Para descrever esse impulso, o autor busca um termo em latim, dominum. Como a gente vê aí, a palavra carrega essa ideia de posse, de domínio, de governo, um impulso bem primitivo de conquistar e oprimir. É uma tentação antiga, ele diz, mas que hoje em dia se veste com uma roupagem moderna. Para deixar essa ideia bem clara, o autor até cita aquela obra super impactante do George Orwell, 1984. O poder não é um meio para se chegar a um fim, o poder é o próprio fim. Dominar é a recompensa. E as consequências disso, segundo o livro, são bem sérias. Quando o Estado vira esse ídolo, ele começa a exigir sacrifícios. As pessoas acabam sendo levadas a abrir mão da própria consciência, da liberdade e até da verdade, tudo em nome de uma lealdade absoluta a esse poder. Ok, diante de um diagnóstico assim, né, de adoração ao cientificismo, ao materialismo e ao poder, o livro parte para uma solução e levanta a pergunta-chave. Tá, mas como a gente resiste a esses ídolos modernos?
E a resposta que o autor propõe, olha só, não é nenhuma estratégia mirabolante, nenhuma solução tecnológica, é um remédio bem antigo. A prática do sábado, o Shabbat, visto como um ato radical de desafio, de resistência contra tudo que o mundo moderno exige da gente. Mas como isso funciona na prática? O autor explica que o sábado funciona como uma espécie de declaração de independência em 3 áreas. Primeiro, ele bate de frente com o materialismo, porque o comércio para. Isso declara que o nosso valor não está no que a gente tem. Segundo, ele diz um não bem grande para o mercado e para aquela máquina de produtividade e consumo que não para nunca. E terceiro, e o mais importante, ele nos reorienta, nos lembrando que somos mais do que o que produzimos. Somos almas feitas para descansar e adorar. E um ponto super importante aqui. Na visão do autor, isso não é escapismo, não é fugir da realidade. É um ato profético, um ato de resistência. Numa cultura que simplesmente não para, escolher parar é uma declaração muito forte sobre no que a gente acredita de verdade e a quem a gente serve. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora, que na verdade resume todo o desafio. Em um mundo que se recusa a parar, a grande questão que fica é: com o que nós preenchemos nosso tempo? E o que isso diz sobre o que nós realmente adoramos?